Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece, novo por aqui, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Camila Maronhas e no vídeo de hoje, a pedido de muitos lá na rede vizinha, né? Inclusive, vou deixar ela aqui, caso vocês queiram me acompanhar por lá. Por quê? Por lá eu mostro um pouquinho da minha rotina. Nossa aproximação é mais rápida e mais dinâmica. Muitas meninas me perguntaram, por meio da caixinha de perguntas que eu fiz a respeito desse tema, né? Sobre o meu processo de hidrolipo. Pra quem não sabe, eu realizei hidrolipo na região do flancos, né? Já tem 2 vídeos aqui onde eu falo sobre isso. Mostrei pra vocês, acredito que os 2 primeiros dias, que foram os mais atribulados, assim, de todo o processo. Embora eu tenha feito o hidrolipo na região apenas dos flancos e back shape, acabaram acontecendo algumas situações comigo aí por conta desse procedimento, né? Então, eu aconselho que vocês assistam os 2 vídeos anteriores para saber mais ou menos aí como foi meu pós-operatório. Mostrei tudo mesmo. Mas vamos para as perguntas que é o que interessam aqui, né? A primeira pergunta é referente ao local onde eu fiz o meu procedimento. Eu fiz numa clínica, né? E não no hospital. Então, de início, eu já quero deixar claro isso aqui para vocês. Muita gente confunde lipoescultura com hidrolipo. Basicamente, o procedimento de hidrolipo é realizado em clínicas. Não necessariamente precisa ser realizado em hospital, porque não se trata de um procedimento muito invasivo. É claro, entra cânula, tem anestesia, tem tudo isso, mas a gente não precisa ficar internado de repouso no pós-operatório. Justamente por isso é realizado em clínica, porque a anestesia é local e a gente vai embora no mesmo dia do procedimento. Agora, se fosse uma lipoescultura, aí sim, teria que ser feito em hospital, porque precisa ficar internado no pós-operatório. A anestesia é geral, ou seja, você não faz acordada, então existe essa pequena diferença aí, e eu vou estar falando sobre essa diferença lá nas minhas outras redes. A região que realizou o hidrolipo ficou dolorida por quanto tempo? Essa questão de dor é uma questão muito específica, né, gente? Porque cada um tem sensibilidade à dor de uma forma diferente. No meu caso, eu sou bem sensível à dor. Acho que também depende muito da região. No meu caso, como eu falei pra vocês anteriormente, eu realizei hidrolipo na região dos flancos e back shape. Eu tive um pouquinho de sangramento no meu back shape, depois eu posso falar sobre isso com vocês aqui também. Se vocês estiverem interessadas, deixe aqui nos comentários, porque aconteceu esse sangramento, né, que não era previsto na região do meu back shape e foi ele que ficou ali causando dor por alguns dias, tá? A região em si do flanco, já um pouquinho, né, lógico, eu não vou falar pra vocês que é totalmente indolor, porque dito que os 3, 4 primeiros dias é pior. Depois disso, fica dolorido, dependendo do movimento que você faça, mas eu acho que os 3 primeiros dias são os dias que eu senti mais dor mesmo, aquela dor chata de ter que ficar à base de remédio e tudo mais. Quantos dias sem atividade física? Essa foi a parte que mais me doeu, gente, porque quem me acompanha lá na rede vizinha sabe que eu pratico crossfit, né? E faço bike também em casa. Inclusive tem lives agora na rede vizinha todas as manhãs. Faço live há pouquinho tempo, mais ou menos uns 10 dias. E a gente tem criado um grupo bem bacana lá de amigos. Todas as manhãs a gente tá junto, trocando as nossas experiências sobre o processo de emagrecimento, alimentação, treinos, rotina, enfim, é muito bacana. Basicamente, para responder a pergunta do CrossFit, que é uma atividade física que exige muito do corpo, né? Eu precisei ficar 1 mês. Na verdade, eu fiquei 1 mês, por quê? Antes de realizar o procedimento, você precisa fazer uma coisa chamada infiltração. Esse processo de infiltração serve para amolecer, né? Já ir amolecendo ali a gordura da região. A infiltração é realizada com 15 dias de antecedência do procedimento, tá? E aí, a partir do dia que você realiza a infiltração, é necessário que você não pratique mais atividade física para que a infiltração surta efeito. No sentido de já ir amolecendo a gordura ali, preparando ela para o procedimento. Então, eu fiquei 15 dias antes do procedimento, né? Sem atividade física e 20 dias depois. Você conseguiu tirar quantos litros de gordura? Gente, essa também foi a minha curiosidade. Fiquei tão nervosa na hora do procedimento que eu nem quis olhar pra garrafa. Basicamente, elas colocam a nossa gordurinha numa garrafinha, assim, é como se fosse uma espécie de pote, né? E aí, a menina me mostrou no final, que eu tava assim, tão nervosa com o procedimento que eu nem dei ideia. Eu falei, ai, legal, legal, e saí fora, assim, pra fazer a drenagem. E basicamente eu não tenho, assim, a noção, né, de quanto de gordura foi retirada, não. Mas geralmente elas mostram, tá? Então quando vocês forem fazer a de vocês, fiquem ligadas nisso, avisem a elas que vocês querem saber a quantidade de gordura, que elas vão mostrar pra vocês sim. O procedimento em si é demorado? E não, gente, o procedimento em si é muito rapidinho. É lógico que depende da região que você vai fazer, da quantidade de gorduras que você tem pra retirar. A gente fica sem um pouco de noção de tempo também, né? Porque a gente tá anestesiado, nervosa por conta de tudo que tá acontecendo. Mas assim, na minha cabeça, eu acho que demorou por volta de uns 20 minutos, meia hora mais ou menos, o meu procedimento, tá?
Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos, isso é muito pessoal também. Então, assim, depois que você entra pra sala de cirurgia, elas já começam a fazer tudo muito rapidinho, não tem demora nenhuma. A espera maior mesmo é a espera, né, que a gente fica ali pra fazer todos os procedimentos que são necessários antes da cirurgia. O que está sendo o pós? Gente, o pós, eu tenho 2 vídeos aqui mostrando o meu pós, que inicialmente foi bastante complicado, mas graças a Deus as coisas foram voltando ao normal. Eu acabei pegando uma alergia, uma medicação que eu precisei tomar por conta desse sangramento excessivo que eu tive, né? Depois que eu suspendi essa medicação, o meu pós foi mais controlado. Com relação às dores também, só nos 3 primeiros dias. Depois disso, o corpo vai se adaptando, tudo vai melhorando aos pouquinhos. Precisei de ajuda pra colocar a meia, que a gente tem que ficar usando por 7 dias. Então, o Felipe basicamente colocava a meia em mim todos os dias, porque eu não conseguia movimentar muito bem essa região. No terceiro dia, assim, quando passou a dor, eu já estava me movimentando, já estava lavando louça, já estava fazendo as coisas em casa, gente. Não é necessário um repouso assim tão prolongado, não. Inclusive, eles dizem que com mais ou menos 3 dias você já pode voltar a trabalhar. O que eu aconselho é que vocês tenham aí a opção de ficar pelo menos uns 3, 4 dias em casa, no mínimo, assim. O repouso para uma boa recuperação é muito importante. Não só indico, como eu quero falar algo muito importante a respeito do pós-operatório, né, sobre as drenagens. Gente, eu vou deixar o arroba aqui da menina que fez as minhas drenagens e ela foi fundamental para minha recuperação. Aconteceram alguns imprevistos com relação ao meu pós-operatório e eu acabei ficando 3 dias sem drenar. Inicialmente eu não sabia que a drenagem era tão fundamental assim, né, para o pós-operatório. A gente já faz a primeira drenagem pós-procedimento e já é contado como a primeira. No segundo dia de drenagem, quando eu fui até a clínica pra azar o meu, né, toda a rua, todo o bairro, basicamente, estava sem luz. Sim, eles não tinham previsão de volta e tudo mais. Então, naquele dia, eu não drenei, que foi numa sexta-feira. E aí as meninas me orientaram a não ficar tanto tempo sem drenagem, porque a gente precisa retirar todo o líquido e excesso de sangue que fica, né, na região. Então, no sábado, eu fui correndo lá procurar uma esteticista pra poder fazer as minhas drenagens, enfim. Encontrei uma esteticista muito boazinha, maravilhosa, só que ela não era especialista em pós-operatório. E é isso que vocês têm que ficar ligadas, porque as drenagens não são drenagens comuns, são drenagens mesmo para retirada de líquido, né? Para evitar que fique com líquido acumulado, para evitar que fique com aquelas bolinhas, que agora eu esqueci o nome. No caso, eu fiquei justamente por conta, né, dessa ausência de drenagem nos 3 primeiros dias. Então, assim, gente, vocês precisam ter alguém em mente antes mesmo de realizar o procedimento, tá? Além disso, gente, vocês também precisam ter ciência de que a drenagem é algo muito dolorido, porque vocês acabaram de passar por um procedimento totalmente invasivo, aquela área tá totalmente machucada, né? E então, é ideal que vocês procurem uma esteticista que saiba o que tá fazendo, que tenha experiência. A esteticista que realizou as drenagens em mim, ela é maravilhosa, porque ela tem toda a paciência do mundo, todo o cuidado, além de ser especialista na área, né? Então, ela me drenou com calma, ela aplicava anestesia, porque eu sentia muita dor, justamente por ter ficado muito tempo sem drenar. Então, acabei retendo muito líquido, eu já tenho um problema com retenção. Então, esse tempo sem drenar foi muito prejudicial para minha recuperação. Então, ela, com toda a paciência, cautela e profissionalismo do mundo, aplicava anestesia, fazia tudo com muita calma. Tinha todos os aparelhos necessários também, porque a drenagem ela não é feita somente manualmente, tá? O uso de aparelhos é muito benéfico. Então, tenham cuidado com a profissional que vocês vão escolher para realizar o procedimento de drenagem de vocês. Eu gostaria muito de saber isso antes, né? Super indico de verdade pra galera que mora aqui na Baixada. Ela é maravilhosa, ela tem um público muito grande, inclusive, justamente por exercer um bom trabalho. Então fiquem ligadinhas, já seguem ela lá no Instagram, para que vocês possam conhecer o trabalho dela, né? Além desse trabalho de drenagem pós-operatória, ela oferece diversos outros serviços que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu vou deixar o arroba da menina que fez algumas das minhas drenagens aqui. Eu digo algumas por quê? Porque algumas drenagens eu fiz na própria clínica. Depois disso, vocês podem escolher o local que vocês quiserem realizar, até porque tem muita gente que mora longe, né? O que é o meu caso também. Então, eu realizei com uma esteticista que mora mais próximo à minha residência. Vou deixar o arroba dela aqui. Você acha que dá pra ir sozinha fazer o procedimento? Não só acho que dá, como vi várias meninas que foram sozinhas, tá? Eu não fui sozinha porque eu sou cagona, né? Fiquei com muito medo de alguma coisa acontecer comigo e não ter ninguém lá pra poder me socorrer. Então, o Felipe ficou lá comigo. É lógico que no momento da espera a gente tem que ficar sozinha, até porque pode entrar todo mundo, né, pra sala de espera e tudo mais. Mas o Felipe ficou me aguardando lá. Dá pra ir sozinha. Eu conheci meninas que foram fazer sozinhas. Uma menina que fez antes de mim. Ela saiu de lá e pediu Uber pra ir embora. Ela fez na região do abdômen. E com ela ficou tudo bem. No meu caso, o Felipe estar lá pra me trazer pra casa foi ideal, porque a gente sai de lá muito dolorida, né?
enfim, o Felipe ele veio com toda a calma, justamente para que eu não sentisse dor. E teve todo esse cuidado, né, justamente por saber que eu tinha passado por um procedimento. Mas que dá pra ir sozinha, dá pra ir sozinha tranquilo sim. Você sai de lá andando, gente, basicamente andando, tá? Qual o valor que foi? Essa questão de valor é muito complicada, gente, porque você passa por uma avaliação antes de tudo, né? O primeiro passo é entrar em contato com a clínica, passar por uma avaliação e elas vão dar o valor com base na quantidade de gorduras que você tem pra tirar e na região que você quer fazer. Então não tem como estipular um valor, porque o meu valor foi pessoal, baseado no meu corpo, entendeu? Mas já vou dizer algo aqui pra vocês que é muito importante. Não fiquem presos ao valor do procedimento, porque gasta-se muito além do valor do procedimento, tá? Tem que comprar 3 tipos de cinta diferentes pra poder usar no pós-cirúrgico. Tem que comprar meia, que não é barata. Tem que comprar medicações para poder usar depois, tem que tomar injeção antes, então assim, tem que realizar a drenagem. Isso é uma reserva de vocês aí, caso vocês estejam com a pretensão de realizar o procedimento, porque eu fiquei muito presa nessa questão de o preço tá em conta e tal, até porque eu peguei uma promoção para fazer, mas tem as questões extras, né? A gente não leva em consideração, mas que no final, colocando tudo em valor, gasta-se um dinheiro além do que muitas vezes é planejado. Prometi que seria sincera e vou ser sincera sim. O atendimento lá, gente, é por hora marcada, mas não segue um padrãozinho muito bem estipulado não, tá? Por exemplo, eu estava marcada para as 10 horas da manhã, cheguei lá um pouquinho antes, por volta de umas 9h30, mas tinha gente que estava marcada para meio-dia, que chegou antes de mim, então, consequentemente, foi atendido antes também. Então, basicamente, é por horário marcado. Eles liberam um horário pré-determinado para que você se organize, para que eles tenham também em pauta essa organização, né? E quantidade de cirurgias que serão realizadas por dia, mas acaba demorando um pouquinho sim, ultrapassa sim. No meu caso, eu fui marcada para 10 horas e fui realizar minha cirurgia por volta de umas 2 e pouca da tarde, que eu fui entrar para a sala de pré-cirúrgico. Então, assim, não vão com isso de horário certinho, porque acaba demorando. A gente sabe que o procedimento cirúrgico é algo, além de trabalhoso, é para ser feito mesmo com cautela. Então, um pouquinho demorado sim. Para fibrose, gente, foi o que eu falei com vocês. Eu acabei tendo um pouquinho de fibrose em ambos os lados, porque eu já tenho problema com retenção. E fiquei, né, esses 3 primeiros dias sem uma drenagem eficiente, porque eu até fiz, né, aquela drenagem que eu contei pra vocês no sábado, porém não foi eficiente porque não era uma drenagem totalmente voltada para pós-operatório. Nisso eu fiquei um pouco assustada, não foi aquela fibrose tão pesada, não, que a gente conseguia... Tem fibrose que a gente consegue ver, né, na pessoa, que fica até um pouquinho deformado. A minha fibrose, ela ficou manchadinha, mas só dava pra saber quando a gente pegava, assim, entendeu? Essa esteticista que eu falei com vocês, ela aplicou, né, os medicamentos certos, as injeções corretas para a eliminação dessa fibrose. A gente precisou fazer um tratamento um pouco mais prolongado para poder retirar toda a fibrose. Então, por isso que eu falo com vocês. Estão pensando em realizar o procedimento? Já pensem também na esteticista que vai realizar o pós-operatório. Graças a Deus, ela conseguiu retirar todas as fibroses e deu tudo certo, né? Porque eu consegui encontrar uma profissional qualificada. Essa pergunta vai muito paralelo àquela que eu respondi acerca do pós-operatório, né? Cada pós-operatório é único, né? Depende de cada pessoa, da recuperação do corpo de cada pessoa. Eu, particularmente, tenho uma recuperação muito rápida, mas isso não é benéfico, tá? Para esse tipo de procedimento, porque pode acarretar em fibrose. Mas, gente, assim, com uma criança pequena em casa, eu acho que pode ser um pouco problemático por conta justamente da limitação de movimentos, né? O ideal é que vocês fiquem aí os 3 primeiros dias em repouso. E uma criança em casa acaba exigindo da gente, né? De vocês, no caso, que tem filhos, uma dinâmica de rotina um pouco mais acelerada. O indicado é que você tenha alguém, já que você tem uma bebezinha, né? Eu nem sei se é indicado que você faça o procedimento com uma bebezinha tão novinha, né? Entre em contato com a clínica e com a médica para poder falar a respeito disso. Mas com relação ao pós, o indicado é que você tenha alguém, né, para te dar um suporte ali, pelo menos com relação à criança, por conta mesmo dessa dinâmica que a criança necessita. Eu não bebo, mas sim, tem restrição de bebida alcoólica total, gente. Eu não sei por quanto tempo, né, por não consumir bebida, mas restrição de alguns alimentos também. Essa clínica, em específico, ela oferece, né, um serviço nutricional voltado aí ao pós-operatório, com uma nutricionista especializada que vai indicar a vocês ali a que tipo de alimentos vocês devem ou não podem consumir. Porém, não é uma nutricionista
específica, mas vai te direcionar com relação a questões mais gerais, assim. Mas o ideal mesmo é que vocês, se tiverem condições, né, estejam com um acompanhamento nutricional. Durante o meu primeiro mês ali, eu fiquei me baseando nessa nutricionista que a própria clínica indicou, mas assim que pude, né, peguei um acompanhamento nutricional mais específico, até porque eu queria um acompanhamento indicado e voltado, né, para minha rotina. O acompanhamento nutricional ele é muito bacana justamente por isso, porque ele avalia, analisa cada pessoa com base na rotina de cada um. Por fazer atividade física, por ter uma rotina dinâmica assim, mais exaustiva por conta dos trabalhos, né? Eu queria mesmo entender o que eu tava comendo, né? E aprender sobre alimentação. Deixá-la marcadinha aqui também, porque ela faz atendimentos online, tá? Então, independente do local onde vocês estejam, dá pra fazer consulta online. A consulta online é totalmente qualitativa, ela vai acompanhar você por meio de fotos, pesagem e da medida de vocês também. Então, assim, quem puder, né, entrar com acompanhamento nutricional também, eu super indico, porque vai ajudar bastante no processo de pós-operatório e vai auxiliar aí também, né, no resultado final. O resultado todo depende, gente, de um conjunto de coisas que precisam ser levados em consideração para que vocês consigam atingir o objetivo de vocês. Não somente realizar o procedimento e sair de lá e tá tudo ok, não. Existe um grupo de situações, né, que precisam estar caminhando juntas ali para que esse resultado seja qualitativo. Então eu vou deixar a roupa da minha Nutri aqui marcadinho. Ela é maravilhosa, super atenciosa. A gente teve uma conversa muito bacana acerca dos alimentos que eu gosto, que eu não gosto, o que eu preciso, independente da região onde vocês estejam. O atendimento da modalidade online também é muito eficiente, funciona muito bem. Eu particularmente tô curtindo muito. Talvez essa tenha sido uma das perguntas que eu mais recebi, gente. Se dói muito, né? Muita gente tem receio por conta da dor. Do que eu falei, né? A dor é uma questão muito pessoal, cada um sente da sua maneira. Mas, basicamente, durante o procedimento, não dói tanto assim não, tá? Não vou falar que é totalmente indolor, porque sim, dói um pouquinho. Tive minha xícara de café aqui. Mas é algo totalmente suportável. O que eu achei pior foram as 3 primeiras drenagens, até porque durante o procedimento vocês vão estar anestesiadas. Então, assim, essa questão da dor vai ser diluída aí com a anestesia. O problema é quando a anestesia começa a sair, e aí sim começa a doer um pouquinho. Mas durante o procedimento tem sim um incômodozinho. Dói um pouquinho, mas é totalmente suportável. Olha, pra trabalhar no dia seguinte é complicado, hein? Na verdade, isso depende muito do que você faz na sua profissão. Se você for trabalhar sentadinha, de repente com o seu computador ou algum escritório, talvez não tenha muito problema. Agora, se você trabalha uma dinâmica de trabalho que exige de você muito esforço físico ou que você caminhe bastante, aí sim é complicado, porque o ideal é que vocês fiquem 3 a 5 dias aí, não em repouso absoluto, né? Mas para ter os cuidados que o pós-operatório exige de qualquer tipo de procedimento. Então, trabalhar no dia seguinte depende muito de com que você trabalha. E aí eu te devolvo a pergunta, né? Com que você trabalha? E, gente, essas foram as perguntinhas que vocês fizeram lá na minha rede vizinha. Eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Caso vocês tenham alguma outra dúvida a respeito do procedimento, coloquem aqui nos comentários que eu posso estar respondendo. Ou façam um vídeo parte 2, né? Para poder responder outras questões que de repente não foram abordadas aqui. Vocês queiram também, me sigam lá na rede pra gente poder bater um papo mais sobre isso. Geralmente eu trago fotos do meu pós-operatório, mostro o meu processo de recuperação, mostro também meu antes e depois. Lá tem muitas fotos do meu antes e depois, caso vocês queiram ver, né, como que era, como que ficou. Eu posso estar trazendo um vídeo também mostrando meu antes e depois, caso seja do interesse de vocês. Então deixem tudo aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que de repente tem vontade de fazer o procedimento, né, tem muitas dúvidas na cabeça, ou então tem receio da dor, de como é o pós-operatório, enfim, gente, compartilha seu like aí pra poder me ajudar na divulgação também, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!